Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Aqui vocês vão aprender muito sobre autoestima, como emagrecer no pós-parto, como perder a barriga no pós-parto, ficar assim, ó, lisinha novamente. Pois é, esse canal tem muita coisa. Então se você não é inscrita, você já aperta nesse botãozinho aqui, ó, de se inscrever e bora pro vídeo, porque nesse aqui eu vou te mostrar um pouquinho da minha história, quem sou eu, o que eu faço e por que eu quero ajudar você a melhorar a sua autoestima, a sua barriga no pós-parto. Bem, meu nome é Renata Concha, eu sou mãe de 2, empreendedora e especialista em ajudar as mulheres a recuperarem a barriga e principalmente a autoestima depois da maternidade. Hoje eu quero te contar um pouquinho da minha história, como é que eu saí de um momento de muita insegurança, muita tristeza, muita frustração para me tornar a mulher forte, confiante, maravilhosa e realizada que eu sou hoje. E como é que eu ajudo outras mulheres a fazerem o mesmo. Antes de engravidar, eu sempre tive uma vida muito ativa. Eu sou educadora física desde 2016, morava nos Estados Unidos nessa época e já atendia algumas clientes na academia. Então treinar, comer saudável nunca foi uma questão pra mim. Até eu engravidar. Engravidei, não estava planejado, me pegou muito de surpresa. Eu estava no meu último semestre de faculdade, me formando em marketing digital fora do país, juntamente com meu marido. Então, assim, eu realmente fiquei muito surpresa, não estava esperando essa gestação. E junto com a gestação, a gente não tinha noção absolutamente de nada que ia acontecer com o meu corpo e não sabia da importância de se treinar durante a gestação. Inclusive, eu recebi a orientação do meu médico para parar de treinar no primeiro trimestre por conta de risco, aborto espontâneo causado pelas atividades físicas, que hoje em dia a gente já sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é assunto para outro vídeo. Então, na minha gestação, da minha primeira filha, hoje ela tem 6 anos, eu não treinei, não me alimentei bem, fiquei extremamente cansada, ganhei 25 quilos. Olhar pra mim depois que a minha filha nasceu foi um baque. Por quê? De todas as alterações que aconteceram com o meu corpo, estria pra todos os lados, muita celulite, a barriga muito pesada, eu achava que minha filha nascesse e a minha barriga ia voltar pro lugar. Essa era a minha expectativa e eu acredito que é a expectativa de todas as mulheres que não têm um mínimo de conhecimento de como funciona a fisiologia da gestação, do nosso corpo na gestação. Eu tinha essa ideia, nossa, assim que eu tiver filho, ela vai sair, a barriga vai embora, eu vou ficar com a barriga retinha. Eu era bailarina, fui bailarina por muitos anos, nunca tive barriga, sempre fui bem magrinha. Inclusive, o treinamento pra mim sempre foi uma questão pra ganhar corpo, eu queria ser cavalona, então eu treinava pesado pra isso. Mas a barriga nunca foi uma questão pra mim. Então depois que eu tive minha filha e a barriga ficou, gente, eu levei um susto. Eu falei, o que é isso? A gente tem que lidar com uma rotina nova. Um ser humano que, de repente, depende de você 100%. Você tá conhecendo aquela criança, conhecendo a rotina daquela criança, conhecendo os choros daquela criança, tentando lidar com a amamentação. E, além de tudo isso, tem que lidar com mudanças gigantescas no nosso corpo no pós-parto. Então, isso realmente foi um hack pra mim, porque eu não estava esperando. Conforme os meses foram passando, a barriga não ia diminuindo. Comecei a perder um pouco de peso, tentei me alimentar bem, voltei pro Brasil pra ficar próximo da minha família. Eu tava tendo sintomas de uma depressão pós-parto, então resolvi largar tudo nos Estados Unidos e falei, preciso voltar, estar perto da minha família. E estou aqui desde então. Mas eu lembro que era bem difícil ter que lidar com tudo que a gente tem que lidar na maternidade e ainda tem que lidar com o corpo. E eu, como sempre fui uma pessoa extremamente vaidosa, que cuidava muito do corpo, foi muito difícil lidar comigo. Eu já tinha as minhas mídias sociais, eu já tinha o meu Instagram acontecendo, postava sobre assuntos fitness, juntamente com meu marido também é desse mundo, desse meio. De repente, eu tava extremamente acima do peso, com o corpo todo transformado, me sentindo feia, me sentindo cansada, amamentando 10 vezes à noite, escutando de outras mulheres que a gente precisa regular o sono para poder emagrecer. Então aquilo começou a me frustrar de uma forma, comecei a ficar muito deprimida e muito disso tinha a ver com a forma que eu me olhava, com a forma que eu me tratava no pós-parto. E pegando esse gancho, então, eu quero falar por que é tão importante a gente se cuidar no pós-parto. Eu me vi nessa loucura de ser mãe, literalmente comecei a anular completamente qualquer chance da mulher que habitava em mim. O que significa isso, Renata? Eu não dava chance pra me arrumar. O corpo, quando desce, depois eu voltaria, depois que ela crescesse. Eu acreditava no discurso que era normal a gente ficar acabada, cansada, irritada, feia, desleixada, sem poder tomar banho, roupa batente, mas que no final do dia tudo valia a pena quando a gente recebia um sorrisinho do nosso filho. Não conseguia enxergar nesse tipo de maternidade. Eu tentei me encaixar nessa maternidade. Eu acreditava que esse tipo de maternidade era bom, era o certo, era o que faria bem pra minha filha. Mas no final, esse tipo de maternidade não fazia nem bem pra ela e muito menos pra mim. Então eu vivia esses primeiros anos da minha filha de uma forma muito conturbada, né? Eu vivia uma confusão de sentimentos, onde eu tava aprendendo a gostar, né, de ser mãe, aprendendo a ser mãe,
mas deixando completamente a mulher de lado. E aí, quando meu marido chegava ou tava perto de mim, eu não tinha mais eu não tinha a Renata mais, sabe? A Renata sexy, a Renata engraçada, a Renata bonita. Eu não me sentia bonita de nenhuma forma. E não era porque a gestação tinha feito isso comigo, é porque eu estava fazendo isso comigo mesma. Eu não deixava me cuidar ou cuidar de mim mesma no pós-parto. Até que cheguei no fundo do poço que eu tive que fazer terapia. E conversando muito com meu marido, aos prantos, chorando, eu não sei, eu não me reconheço mais. Ele fez uma pergunta que mudou completamente a minha maternidade e a maneira que eu comecei a me ver. Ele falou: Renata, o que você gostava de fazer antes de você ser mãe? O que você gostava de fazer? Aquela pergunta mexeu comigo. E naquela noite eu peguei meu celular e comecei a fazer uma listinha de coisas que eu gostava de fazer. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que eu sempre gostei, era trabalhar com mulheres. Como eu falei pra vocês, eu sou personal, influenciei as mulheres a treinarem, a se cuidarem, a terem uma vida mais saudável. E isso me preenchia muito. E eu, depois que eu virei mãe, não tava conseguindo fazer isso. Eu tava tentando me encaixar numa bolha que eu não pertencia, que era a galera da maternidade real. Quanto mais difícil, melhor mãe você é. E quando eu escrevi, nossa, gosto de ajudar mulheres, gosto de trabalhar com autoestima, foi essa chave que eu virei falando, eu preciso começar a fazer isso de novo. Só que eu não posso fazer isso se eu não fizer isso comigo. E foi daí que começou o meu grande processo de transformação de corpo, de mente, de alma, de estado espiritual. Quando eu decidi, de agora em diante, eu iria me cuidar. Eu comecei, então, a adicionar no meu dia coisas que me faziam me aproximar mais da mulher que habitava dentro de mim. O que significa isso, Renata? Eu falei pra vocês, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Eu tinha perdido completamente a vaidade. A primeira coisa que eu fiz, acordar e tirar meu pijama, porque eu tinha mania de ficar de pijama o dia inteiro. Eu trocava minha filha, ela ficava linda, maravilhosa, toda emperectada, e eu, o cocô do cavalo. Eu falei, não, eu vou acordar e vou me trocar. E eu comecei por isso, acordar e tirar meu pijama. E depois que eu acordei e tirava meu pijama, e eu fazia o mesmo com ela, tava ali junto, que eu lavava meu dente junto. Eu resolvi, então, passar uma coisinha no meu rosto. Não era me maquiar super, mas era assim, passar um protetor, passar um creme, passar um rímel. E eu lembro que quando eu olhava no espelho, eu falava, nossa, como eu tô bonita. O mínimo, sabe? Esse mínimo cuidado, um rímel no olho, já transformava o meu estado de espírito, a minha autoestima. E eu ainda nem tinha começado a trabalhar no corpo, tá? Porque tava lá, minha barriga tava lá, tudo tava lá. E comecei a fazer isso dia após dia, dia após dia. E, nossa, que legal. Nossa, tô me sentindo bonita. Eu tinha mais paciência, por exemplo, com a minha filha, que tinha apenas 1 ano. Dessa de acordar, tirar o pijama, colocar uma roupinha, colocar uma coisinha no rosto, comecei então a falar, nossa, agora eu preciso trabalhar no meu corpo. Tá me incomodando, sabe? Ficar com essa barriga. Eu colocava roupa, não ficava bonita. Colocava vestido, ficava marcando. Colocava calça, não servia. Tudo bem, meu corpo pode não ser o que eu tinha antes, mas isso aqui não dá pra ser, isso aqui não dá pra ficar desse jeito. Foi daí que eu comecei a treinar em casa, porque bem nessa época, tava tudo fechado na pandemia. Na época, minha filha mamava muito ainda, mamava muito no peito. Eu só consegui tirar ela depois dos 2 anos. Ela mamava muito, a gente tava trancada em casa, e eu resolvi, então, começar a treinar em casa, que é o que eu tinha, é o que dava pra fazer. E comecei a treinar e postava minha rotina nos stories lá do meu Instagram. E eu vi que as minhas seguidoras começaram, nossa, Rê, que legal, abre pra gente treinar junto com você. Eu falei, tá bom. Abri um grupo, né, falei assim, ó, quem quiser entrar no link do Telegram naquela época, né, que tinha uma rata pra cima, estou velha. Eu fechei uma sala de 30 mulheres. Eu falei, nossa, que legal, 30 mulheres treinando junto comigo. E todos os dias, 10 horas da manhã, eu dava uma aula de treino ao vivo. Então era no computador, imagem péssima. E isso começou a ser tão legal pra mim e pra quem tava fazendo, que eu falei, nossa, eu acho que tem mais mulheres iguais a mim. Não querem aceitar essa realidade de vou ser mãe, só ser mãe, não vou me cuidar, agora é a hora do meu filho, não tem espaço pra mim nessa maternidade. E foi daí, trabalhando ali, ao vivo, junto com elas, que eu vi uma oportunidade, então, ter um programa para mulheres poderem treinar na sua casa. E foi tão magnífico. Vi que muitas mulheres mandavam mensagem para mim, nossa, você salvou minha maternidade, você me salvou de uma depressão. A sua mensagem, hoje eu tô feliz com o meu casamento. Que eu comecei a trazer mais essa mensagem de autocuidado, desse olhar para a mulher no pós-parto. Porque eu vi a carência das mulheres de se sentirem pertencentes a um grupo de mães que querem se cuidar sem ser julgadas. Porque existe muito julgamento, né? Vocês devem saber. Existe muito julgamento. Ah, a fulana consegue porque ela tem tempo. A ciclana consegue porque ela tem babá. Ah, porque não deve trabalhar fora. E sempre existe uma desculpa. Mas eu comecei a ver que existia outras mulheres que queriam um tempo, queriam aprender como ter esse tempo, como fazer. E é essa mensagem que eu continuo levando a tantas e tantas mulheres. Eu estava frustrada, desanimada, triste, me sentindo móvel da casa, quando eu resolvi tomar uma decisão de mudar, de elevar a minha autoestima. E só eu podia fazer isso
por mim mesma. Sem ajuda, sem ninguém pra fazer comida pra mim na minha casa, sem ninguém pra ficar com a minha filha. Era eu e eu. E eu quero dizer que muitas vezes é isso que a gente precisa dar esse primeiro passo, porque eu era aquela pessoa que sempre buscava por desculpas. Nossa, fulaninha consegue porque é mais fácil pra ela. E na real, não é que é mais fácil pra ninguém. Pra todo mundo é difícil. Obviamente que tem facilitadores, existem facilitadores, existem. Tem pessoas que têm mais facilidade por terem um poder aquisitivo maior e poder construir uma rede de pessoas para que possam ajudar você a se cuidar, existe. Mas também dá pra gente fazer o mínimo todos os dias. Às vezes a gente vai ter que acordar um pouquinho mais cedo pra fazer um treino, às vezes a gente vai ter que dormir um pouco mais tarde, às vezes a gente vai ter que se organizar melhor, vai demorar um pouco mais, sim, mas o importante é a gente sempre estar em movimento e não ficar sentado no sofá falando, nossa, coitada de mim, só acontece comigo. Bom, meninas, essa é a minha história. Espero que vocês fiquem por aqui nesse canal. Vocês vão ter muitas dicas. Eu estou empenhada a postar aqui toda a semana. Então, toda semana vai ter vídeo novo. Se você assistiu até o final, deixa um comentário aqui. Me conta a sua história. A sua história é parecida com a minha? Já se encontrou pós-maternidade? Se ainda não, é tempo para você se olhar e começar a se cuidar. Não deixa de se inscrever nesse canal, me seguir nas redes sociais, porque eu posto muito conteúdo de qualidade, tanto autocuidado no pós-parto, como exercícios para te ajudar a eliminar a sua barriga também. Até a próxima!